Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de número 188 do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro semanal, na verdade quinzenal, para a gente falar sobre os temas mais relevantes, mais importantes em recursos humanos. Portanto, você que ama a gestão de pessoas, está estudando RH, trabalha em RH, caiu em RH de paraquedas, não importa. Seja como for, como você se relaciona com o tema, esse é o nosso ponto de encontro e essa é a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já quero aqui deixar o recado, ou o convite, na verdade, para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está em todas elas, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente está com uma comunidade bem legal, na Company Page, mais de 64 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias por lá, e no grupo de discussão do RH para você, quase 110 mil profissionais de RH trocando ideias por lá também. Então, se somar tudo, a gente está quase chegando lá em 200 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias lá no LinkedIn. Fica de fato a dica e o convite para você fazer parte dessa nossa comunidade, e se quiser, inclusive, pode buscar conexão comigo, Daniel Consani, lá no LinkedIn. Fico super feliz quando os ouvintes do RH para você Cast buscam conexão comigo por lá também. Adoro trocar ideias com todos vocês lá no LinkedIn. Beleza? Vocês já viram aí no Spotify ou no aplicativo de podcast que você estiver usando que o nosso tema de hoje é a empregabilidade universitária, né? E a construção de pontes, como é que os jovens estão chegando no mercado de trabalho. Esse é um tema muito caro para a gente, vocês sabem disso, a gente tem falado sobre esse tema com alguma regularidade. Inclusive no Top of Mind de RH, que também é um produto super importante, um produto irmão do RH para você, dentro do grupo Top RH, é também uma categoria especial nova que a gente abriu no Top of Mind de RH neste ano, justamente para reconhecer empresas que estão trabalhando nesse segmento, digamos assim. E então a ideia é que a gente tenha um entendimento melhor nesse podcast justamente sobre os desafios desse segmento e como as empresas estão atuando de alguma forma para estreitar as relações ou melhorar essa ponte, digamos assim, entre os estudantes, entre os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e o mercado de trabalho e o ambiente de negócios em si. Para guiar a gente nessa jornada, a gente tem uma convidada super especial. Estou falando da Roberta Sara Giotto. Ela é diretora de People e Estratégia da Start Carreiras e eu agradeço imensamente pela sua participação, Roberta. Bom dia, Daniel. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá conversar sobre esse tema, né? Super quente no momento. Como eu falei, esse é um tema super importante para a gente aqui no RH para você, e a gente percebe uma demanda cada vez maior para que a gente traga conteúdos voltados para a inserção de jovens no mercado de trabalho. Nesse sentido, Roberta, eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando mais sobre um panorama mesmo, assim, como é que você tem visto esse segmento? A gente percebe ao longo dos anos, e eu já estou há 2 décadas trabalhando com conteúdo voltado para recursos humanos e voltado para recrutamento, seleção, para os temas de recursos humanos, e eu percebo que é um tema que evoluiu bastante, mudou bastante, teve a transformação digital que está rolando ainda e tudo, mas o chamado gap entre a universidade, né, entre o ambiente acadêmico e o mercado de trabalho parece ser perene. Parece que desde que eu comecei a trabalhar com conteúdo em recursos humanos, esse gap existe e é difícil da gente preencher, digamos assim, essa lacuna. Mas conta pra gente como é que você tem visto isso, principalmente nesses últimos anos e agora nesse pós-pandemia. Então, vamos lá. Eu também, assim como você, eu tenho mais de 20 anos aí de carreira em RH, e eu fico muito feliz, Daniel, em ver assim, que a gente teve uma evolução muito grande nesse tema. Quando eu comecei a minha carreira, a gente via que as empresas faziam os programas de estágio ou de trainee ou qualquer que fosse, colocando como early talents, muito para mão de obra mais barata, porque era uma necessidade que as pessoas tinham para o estagiário fazer aquela parte operacional. E hoje, assim, conversando com muitas empresas, eu tenho visto que isso tem mudado bastante, né? Então, hoje as empresas estão cada vez mais preocupadas como é que elas atraem esses jovens, o que esses jovens buscam, na verdade, muito em mídia, tanto nacional quanto
fora do Brasil, falando sobre a geração Z, trazendo o que a geração Z busca no universo de trabalho. Ainda eu acho que a gente está um pouco atrás, minha visão, né? Hoje eu não consigo ver ainda quase que um total das empresas se preocupando realmente com a dor que elas têm. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz um programa de Early Talents, o que você está tentando resolver? Tem uma dor que existe ali, né? Então, você tem que trazer o business junto com você, porque eu vejo muito comum, assim, o RH, ele faz um programa, desenha um projeto super legal na visão de RH, mas não traz o business junto, né? Não traz o business para entender o que é essa dor, o que a gente vai atingir. E quando você traz o business, né, que é o seu cliente interno, para isso, o seu produto, o seu programa tem muito mais valor, né? Você consegue atingir de uma maneira muito mais coerente e você traz as pessoas que vão comprar esse seu produto e aí ele acaba sendo um sucesso e acaba virando cultural dentro da empresa. O que você chama de early talents, digamos assim, em que estágio estão esses profissionais, se é que dá para chamar de profissionais? Quer dizer, a gente está falando de uma galera que ainda está estudando, que está saindo das universidades, e uma segunda pergunta, Roberta, quando você também fala sobre trazer o business para essa conversa, digamos assim, imagino que você esteja falando do fato do RH de fato ser estratégico e entender o business, a geração de valor da companhia. Qual é o grau de maturidade que você está percebendo do RH para essa conversa? Tá. Então vamos lá. Quando a gente está falando de early talents, a gente está olhando desde aprendiz, né, Tá. até quem acabou de se formar. Então a pessoa acabou de se formar, ela está ali num programa de trainee, ou ela está como primeiro ano de analista ali, que é aquele analista júnior que o mercado conhece. Então a gente está falando desse público, né? Quanto que o RH está se tornando cada vez mais estratégico? Eu fico muito feliz, Daniel, em pensar que, assim, antigamente a gente não falava em RH conversando com business. E hoje, assim, muitos dos RHs estão sentados em conselhos, a gente tem pessoas muito influentes sentadas dentro das organizações. Isso é geral? Infelizmente ainda não. Mas eu acho que tem crescido muito essa preocupação do RH, não ficar só lá na sala dele, quando era antigamente esperando a demanda, mas ele sair para buscar as demandas, sair para sentar na mesa de negócios e entender o que está sendo discutido, porque quem vai saber como consegue ajudar com talentos é o RH. Então, as pessoas de RH estão ficando cada vez mais estratégicas, estão tirando uma barreira que antes era muito comum ter, já é só o RH. A cultura não é feita só pela RH, né, Daniel? A cultura é uma construção, assim, eu gosto de falar que os líderes são responsáveis pela cultura, as pessoas que trabalham na empresa são responsáveis pela cultura, o CEO, óbvio, mas assim, todo mundo faz parte de uma cultura, né? Então não adianta a gente jogar só para o RH. O RH, claro, vai sempre ajudar a resolver problemas e tudo, mas quem realmente toca essa parte é a empresa como um todo. Perfeito. Roberta, eu fazendo um pouquinho do estudo que eu estava antes, né, da gente começar a gravar esse episódio, eu vi que você está super nova, na verdade, na Start Carreiras. São 3 meses que você assumiu a cadeira de direção de People e Estratégia da companhia. Mas eu acho que você já tem um bom panorama do que você encontrou e tudo mais. Então eu queria primeiro te perguntar o que te atraiu na Start Carreiras para assumir essa posição e tudo mais, e como estão os seus desafios em gestão de pessoas na companhia hoje. Então, vamos lá. A minha história com a Start, na verdade, começou um pouco antes, Daniel. Eu conheci a Start foi fundada em abril de 22. Eu conheci a Start em outubro de 22. Então, eu trabalhava numa empresa que a gente fazia recrutamento e seleção de estagiários para um programa específico que a gente tinha, e era muito difícil encontrar alguns talentos, porque a gente focava em quem tinha participado de Olimpíadas de Matemática, porque era muito específico. E eu acabei conhecendo, né, os fundadores da Start, marquei um café com eles, logo de cara eu me apaixonei pelo propósito da empresa, me tornei investidora anjo. Então, final de 22 e 23 inteiro, eu fiquei como mentora e investidora anjo, então eu sabia tudo que estava acontecendo, né? Para mim é um mundo muito bom, porque eu sempre trabalhei com estagiário, então eu estava numa, assim, eu falo que não teve dúvida, né? Quando chegou no final do ano passado, de 23,
que a Start recebeu uma rodada de investimentos, e o José, que é o CEO, me ligou e falou, Rô, tá na hora de você vir para cá, você não quer vir cuidar de estratégia, que é o seu core, né? E da parte de people, eu falei, com certeza, vamos lá, e aqui estou. Então, eu comecei formalmente em fevereiro. O meu papel hoje aqui, posso falar, Daniel, que assim é uma delícia, porque eu acabo conversando muito com os meus colegas em RH. Eu gosto de entrar nas reuniões com as empresas para entender o que está acontecendo hoje no mundo de RH, o que as pessoas estão vendo, até trazer dicas e entender melhor como é que a gente, de Start, pode atuar. Quando eu penso em nossa população interna, hoje nós temos 30 pessoas, e assim, o que eu fiz quando eu cheguei, eu quis conversar com todas elas, com todas as pessoas, porque uma coisa era o CEO me contar o que ele achava que era a cultura, o que o CEO me contar o que era a cultura. Uma coisa era eu parar 1 hora e meia e conversar com as pessoas e entender. O que eu encontrei aqui, é muito gostosa essa troca, porque assim, você tira uma máscara que tem também, né? Assim, eu não gosto de pensar no RH como, o RH longe. Não, eu tô junto com todo mundo. Eu tô aqui para construir com vocês, eu tô aqui para entender como é que a gente pode trabalhar juntos. E a minha primeira pergunta era conhecer a pessoa, óbvio, assim, o que você mais gosta da Start hoje? E assim, Daniel, eu posso te falar que 99,9% das pessoas falaram as pessoas, a cultura da empresa. E eu falava, tá bom, mas o que é essa cultura? É uma cultura de ajuda, é uma cultura, assim, de tentar resolver o problema que a Start foi formada, porque a Start foi criada para resolver uma dor de quem estava sentado naquela cadeira. Então, hoje, a minha população, ela é extremamente jovem dentro da Start. Então, quando a gente sai até conversar com as empresas, eu entendo que elas passam porque o nosso público aqui, ele é jovem. Mas o nosso público é muito engajado, Daniel, e aí eu te falo por quê. Porque eles conseguem ver o papel que eles têm dentro da organização. Eles conseguem ver o que eles estão transformando, o que é o nosso propósito como empresa hoje. E eles entendem, eles conseguem ver o impacto do dia a dia deles dentro da nossa organização. Então, isso, assim, é muito gostoso. Eu posso te falar que eu estou me divertindo desde que eu conheci a Start lá atrás e até então. Tem sido uma jornada muito, muito rica. Roberta, acho que a proposta de valor da companhia tem muito a ver com o que você acabou de relatar, que está sendo feito dentro de casa. Então, nesse sentido, na casa de ferreiro, o espeto não está sendo de pau, digamos assim, porque me parece que tem muito a ver com isso, né? Quando você fala os jovens que aí trabalham, entendem o seu papel dentro da empresa, entendem o objetivo da empresa como um todo, e está todo mundo remando para a mesma direção e tudo mais, eu acho que tem muito a ver com a proposta de valor da companhia para fora, para os seus clientes, no sentido de potencializar a entrada das novas gerações, né, dos jovens, no mercado de trabalho. É por aí, e como é que tem acontecido essa comunicação junto ao RH para a proposta de valor e tudo mais? Uhum. A gente sempre foi muito transparente, né, Daniel? Então, assim, a gente tem reuniões semanais com os times, os líderes são super ativos, a gente não gosta daquele papel hierárquico de, você não pode falar com o CEO. Não, aqui, assim, a gente consegue falar, todo mundo fala com todo mundo entra na agenda, coloca um horário ali, o que tiver precisando. Eu gosto de falar, gente, assim, eu fico com pipa, mas eu também estou na parte de estratégia. Então, às vezes, se eu não respondi uma mensagem na hora, até o final do dia eu vou responder, não fiquem chateados, e isso acontece mesmo. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente começa a desenhar algum produto ou alguma ação que a gente gostaria de fazer, e a gente traz o pessoal mesmo para a ideia junto. Então, vamos lá, vamos fazer um brainstorming aqui. O que você acha, você de uma área X responsável pela parte de estudantes? Você da parte de universidades, você do comercial, você que está interno na empresa. Então, assim, dentro de produtos, dentro de operações. E é uma troca, né, Daniel? Assim, a gente gosta de ouvir todo mundo. A gente tem uma reunião mensal onde a gente conta quais foram as nossas conquistas, o que aconteceu, que a gente teve de aprendizado, como é que a gente pode melhorar para o futuro. Então, não é uma coisa fechada. A gente traz todo mundo para perto, né? A gente mostra para todo mundo que, assim, você é parte disso daqui. Porque o jovem, hoje em dia, se você tem aquele modelo que acho que quando a gente começou a trabalhar era, né? Você é apenas um estagiário, você é apenas um jovem, você não tem nada a acrescentar, o jovem vai embora.
porque ele quer estar dentro da decisão. Na nossa geração era muito comum, né, você acatar as decisões que eram tomadas e quem ficava perguntando muito o que aquela pessoa queria. Hoje não, a gente pergunta muito, a gente quer entender o que ele pensa, de onde vem a ideia, o porquê como que a gente poderia melhorar, o porquê que a gente tem que fazer diferente. Então, você trazer a pessoa para perto, né, os jovens para perto, é fantástico, assim, eu acho que é só um ganha-ganha, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Não, com certeza. E eu acho também, assim, a minha percepção, a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais, a pesquisar um pouquinho mais sobre a sua atuação e o trabalho da Start, ficou claro que tinha, assim, vocês estão preenchendo um gap que me parece que sei lá, eu não tinha visto no mercado ainda, né? A questão do recrutamento universitário, eu acho, é um desafio gigante para um monte de RHs. Sim, a gente sabe que tem um monte de programa de trainees e de estágio e tal, já bem elaborados, bem sofisticados e tudo, mas acho que nenhuma solução era especificamente voltada para isso, encontrar talento dentro das universidades. Conta pra gente um pouquinho da prática do trabalho em si, como é que acontece isso? Claro. Vamos lá, acho que para eu contar esse tema, eu preciso contar como que a Start começou, né? Então, a Start começou com 13 estudantes do ITA. Então, o José, o Gabriel e o Alexandre. Eles estavam inconformados. Eu adoro essa história, Daniel, porque assim, eles dizem assim, quando eu estava dentro do ITA, para mim, porque ser uma faculdade, né, de primeira linha, que todo mundo fala, as oportunidades chegavam muito fácil. E eu tinha amigos tão bons ou melhores do que a gente, que estavam em outras universidades, e essas oportunidades não chegavam. Não aparecia. Então, que não apareciam. E eles falavam, mas como é? Eles falam, né? Tinham colegas que não conseguiam nem entender que você poderia ganhar dinheiro com o programa de estágio, né? Fazendo parte, você não recebia Bolsa Auxílio, por exemplo. E isso foi muito legal. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram, primeiro dentro do ITA, uma plataforma para colocar todas as vagas que tinham disponíveis no ITA, para os alunos do ITA, dentro de uma plataforma. Em 1 mês, 2 meses, todos os alunos do ITA já estavam lá dentro. Eles falaram, opa, tá na hora da gente expandir. E começaram a expandir para diversas universidades. Então, hoje, a Start, a gente atua em 3 frentes, né? Então, a gente tem a parte de atração de talentos. Então, o que é isso? Hoje, a gente tem 100 mil estudantes na nossa base de talentos, né? E o que é bom para o RH? E aí é a parte que eu sou apaixonada, Daniel. Porque, assim, hoje, quando você pensa em um RH que vai fazer um recrutamento de um programa, né, de estagiários, o que é que eles têm que fazer? Eu vou te falar que é isso porque eu já vivi, tá? Então, você tem que entrar em contato com diversas ligas, com diversas universidades e pedir, olha, eu estou fazendo um programa de estágio, você pode colocar isso? A minha vaga, você pode postar e tal. Só que, assim, tem algumas que para cada uma você tem que entrar com login e senha, você tem que entrar dentro do aplicativo. Isso demora mais ou menos 1 semana para você conseguir colocar em todas as que você quer. Com o nosso sistema hoje, você RH, entra na nossa plataforma, você escolhe para qual universidade você quer postar a nossa vaga. Então, por exemplo, você é como se fosse um raio laser e coloca lá. Então, você fala, eu quero. E aí eu não vou nem falar nome, tá, de universidades aqui, porque acho que não precisa, mas assim, eu quero divulgar para A, B e C, universidade. Você vai lá e coloca A, B e C. Eu quero divulgar para todas do estado de São Paulo. Você vai lá e clica. Eu quero divulgar para todas do Brasil. Você vai lá e clica. Automaticamente, todos os alunos acabam recebendo. Então, isso você não tem em lugar nenhum. Porque o que você tem hoje, você posta dentro, né, da sua página, e aí você vai recebendo os estudantes, ou você vem como um laser e atira lá. Que eu acho fantástico, assim, a economia de tempo que você tem é maravilhosa. Outro ponto que a gente tem, outro produto que Roberta, a gente tem... posso só te claro, fazer uma pergunta? Fica Isso nasce de uma parceria da Start Carreiras com as universidades? Quer dizer, que tipo de... tem que ter um alinhamento antes aí para essas vagas chegarem nos alunos, é isso? Sim, sim. O que a gente faz? As vagas a gente fecha com as empresas, né? Tá. Então, a gente tem o nosso cliente, que é a empresa, ele fala, olha, Roberto, eu quero divulgar minha vaga aqui, por exemplo, então você tem uma vaga. Você vai ligar pra gente e falar, olha, Start, eu quero divulgar uma vaga dentro da plataforma de vocês. Você vai lá, entra dentro da nossa plataforma e vai postar essas vagas. Ou para a nossa base toda, ou você vai selecionar o número de pessoas que você quer. Outra coisa que a gente tem dentro da nossa base é como se fosse um chat. Então, você fala, essas pessoas que se cadastraram aqui, elas não têm o perfil que eu quero, mas você pode, dentro da nossa plataforma, procurar outras pessoas.
E aí você interage com Tá, ela. Então tem entendi. um inbox, como se fosse um chat, você faz esse contato com ela lá dentro da nossa plataforma, tudo automático. Né? Como é que a gente comunica isso com o nosso estudante? Então, pela plataforma, eles usam o nosso app, né? Então, 85% das pessoas hoje, eles acabam usando o nosso app. Então, a gente manda as vagas pelo Instagram, a gente tem as vagas pelo WhatsApp. Então, a gente faz uma conexão total aí com as pessoas. Outro produto que a gente tem que é muito legal é a parte de employer branding. Então, muitas empresas acabam fazendo eventos ou dentro de casa ou nas universidades, e isso às vezes era um problema. Por quê? Ou você tem uma pessoa focada para eventos dentro da sua empresa, porque demanda um pouquinho de tempo, ou a gente está lá para te ajudar. Então, hoje, como eu tenho relacionamento com as universidades, você me fala, Roberta, eu quero fazer uma palestra na faculdade X e a gente organiza tudo para você, você vai lá com o seu palestrante, e aí a gente consegue te trazer dados desse evento, quantas pessoas foram, quantas pessoas estavam presentes, que ano elas estavam estudando. A gente consegue avaliar como que foi o seu palestrante. Muitas vezes são pessoas novas que começaram a palestrar agora e você quer ter um input. Então, tem várias coisas muito legais. E um outro produto que a gente lançou agora é a administração, a gestão do contrato de estágio. Por que que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente tem parceria com as universidades. Então, a gente traz tecnologia para as universidades. Então, hoje a universidade que já é nossa parceira, né? Ela consegue fazer toda a administração dos contratos que ela recebe, não só pela estágio, mas por todas as outras empresas online. Então, fica muito mais fácil para o RH ir para a universidade, né? E para o próprio aluno, porque assim, a gente a Start nasceu para resolver essa dor que o aluno tinha com relação a vagas, né? Ele ficava muito separado onde estava cada vaga, ele muitas vezes não sabia onde buscar, e hoje a gente concentra tudo dentro da nossa plataforma. A gente tem cursos dentro da plataforma para esses estudantes. Todos os eventos que a gente tem estão lá dentro também. A gente participa das feiras, né? Muitas das maiores feiras aí de carreiras hoje acontecem por meio da nossa plataforma. Então, a gente está inserido nesse meio muito, muito forte. E, assim, é um meio muito gostoso, viu, Daniel? Eu sempre ficava do outro lado da mesa como RH, e Sim, hoje está presente em tudo isso, assim, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Você consegue ver o que impacto demais. que a gente consegue gerar, sabe? Tanto que, assim, nessa administração de contratos de estágio, a minha briga, né? Briga entre aspas, com o pessoal de produtos aqui, assim, eu quero deixar os meus colegas em RH muito mais disponíveis, com tempo livre, para fazer coisas estratégicas e tirar a parte burocrática. Então, hoje, a gente avança muitas coisas para o pessoal de RH, né? A gente tira esse processo burocrático deles, porque eu falo, eu quero deixar eles livres, deixa eles irem entender o que as pessoas precisam, entender as necessidades, e não ficar ali fazendo um processo super burocrático, né? Então, essa é o nosso resumo aí fica à vontade para me perguntar mais alguma dúvida que você tenha, vai ser Claro, um não, que prazer. demais. Na verdade, eu queria te perguntar aquilo que eu mencionei lá no comecinho da nossa conversa, que é ainda se existe um gap, digamos assim, entre o que a universidade está ministrando e o que as empresas precisam em termos de habilidades, competências e tudo mais. E aí você citou que a plataforma oferece cursos também para os estudantes. Como é que você tem percebido essa dinâmica, a dinâmica, eu digo assim, das competências e habilidades necessárias ou pedidas pelas empresas, e se os alunos estão aportando, né, e têm essas habilidades para oferecer, e como os cursos oferecidos têm preenchido de alguma forma essa demanda. A gente fez uma pesquisa recente, né, Daniel, na nossa plataforma, e a gente olhou aí as principais vagas postadas, foram 1.500 vagas ao longo, acho que, se eu não me engano, 6 meses. E assim, mudou muito, porque na nossa época que a gente procurava estágio, o que era? Era pacote Office, inglês, e isso era o que as pessoas, né, buscavam. Hoje mudou muito e eu fico muito feliz. Por quê? Hoje, claro, o pacote Office aparece aí em primeiro lugar, mas a gente tem 2 hard skills só, o pacote Office e o inglês. Todas as outras, as 8 restantes, são soft skills. Soft skills. Então, aí, o que a gente tem lá como segundo ponto? Vontade de aprender. Por que a empresa quer saber se você tem vontade de aprender? Porque ela quer entender como é que você vai buscar as coisas, né? Não adianta nada. Eu gosto de falar assim, gente. Outro dia eu até fiz uma live dentro da Start, o que são soft skills, que assustam tantos jovens, né? Porque eles ficam perguntando, tá bom, mas o que passa na cabeça desse RH? Gente, e eu falo, é muito simples, é muito você colocar isso para o seu dia a dia. Então, a vontade de aprender, produtividade, o que é a produtividade? É a gestão do tempo.
Hoje você está na universidade, você está trabalhando e você tem a sua vida pessoal. Como é que você faz a gestão desse tempo? Né? Como é que você traz tudo isso? Outro ponto que aparece muito, a mão na massa, o empreendedorismo. Por quê? Porque a empresa precisa entender se o que ela busca, o que ela tem como valores, o que ela busca para um talento, é o que você realmente tem, né? Outra coisa, trabalho em equipe. Por quê? Gente, muito se fala hoje de diversidade, de você trabalhar em equipe, que você traz ideias, tem a geração de ideias. Se você não sabe trabalhar em equipe, é muito complicado, né, Daniel? Assim, você não consegue evoluir numa cultura que é totalmente baseada em trabalho diverso, em trazer metodologias novas. A gente tem comunicação também, então desenvolvimento profissional e pessoal, resolução de problemas. Então foi uma pesquisa muito legal que a gente acabou trazendo, né? E fez com essas vagas, porque ela traz realmente que o mercado está mudando. Então hoje o RH está muito mais preocupado em entender esses valores, né? Entender que... Porque vamos falar que hard skills você treina, né, Daniel? Isso é a coisa mais fácil que tem. Então, dentro da nossa plataforma, por exemplo, pacote Office, ele vai lá e treina. O inglês, hoje, ele consegue fazer. Agora, o seu valor interno, não tem como. Com né? certeza. Não digo que a gente não pode treinar soft skills. Claro que a gente pode. Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida. Hoje em dia, de tanto que eu treinei, eu falo, gente, eu ficava na frente do espelho falando mesmo. E hoje em dia, para mim, assim, super tranquilo. Sempre fui para apresentar trabalho na faculdade. Isso eu falo, eu era tímida, eu tinha 10, 11, 12 anos. Eu já sabia que eu precisava arrumar esse gap. Hoje, então, no mundo que a gente está totalmente globalizado, muita internet, muito trabalho híbrido, né, Daniel? Assim, a gente precisa sair um pouco da casinha. Não é porque, eu nasci assim, eu vou ficar assim. Não, gente, vamos lá, bora aprender. Vamos se fazer, né, uma parte de, como que eu falo? De challenge, né? Vamos se desafiar. Se desafiar. Né? Exato. Se desafia, vai, busca, né, o seu conhecimento. E essa geração, ela é muito boa para isso. Né? Então, assim, eu recebi depois no meu LinkedIn, depois que a gente fez essa live, muitas pessoas falando, Roberta, olha, algumas dicas que você me deu me ajudou bastante. Hoje eu tô treinando na frente do espelho, hoje eu falo com a minha mãe, teve um caso muito legal, até a pessoa me mandou, olha, eu até acabei pedindo um feedback para os meus amigos. Então, eu achei muito bom, porque você começa a abrir, né? São pequenas coisas que a gente traz, que aí a pessoa começa a abrir o olho e fala, nossa, realmente, eu tenho esse gap, por que eu não vou resolver isso de uma forma simples, e não chegar na entrevista todo amedrontado, falando eu não consigo, e claro que consegue, todo mundo consegue, gente, todo mundo consegue aprender tudo hoje em dia, e o acesso à informação é muito mais fácil, né, Daniel, do que na nossa, então eu fico super... É isso. Na verdade, assim, desmistificar o lance de que soft skills é uma coisa que você tem ou não tem, né? Tudo é absolutamente treinável, resiliência é treinável, resistência a mudanças é treinável, a questão da timidez, quer dizer, todas essas as soft skills mais valorizadas pelo mercado, hoje, né, pelas empresas, hoje, elas são treináveis, né? Dá para desenvolver, é uma questão de se desafiar, como você colocou, Roberta. Quero agradecer imensamente a sua participação, Roberta, e foi muito bom conversar com você e desejar muito sucesso para você e para a Start Carreiras. Muito obrigada, adorei a oportunidade, adorei o papo. Fico à disposição, que você precisar, a gente se fala. Obrigada, pessoal, obrigada pela audiência. E aí, curtiram meu bate-papo de hoje? Falei com Roberta Saragiotto, diretora de People e Estratégia da Start Carreiras. A gente falou sobre a inserção dos jovens, das novas gerações no mercado de trabalho. A Start Carreiras trabalha com recrutamento de universitários. Então foi muito rico, né? Muito bacana poder entender um pouquinho mais sobre esse segmento, os desafios que o RH tem enfrentado, o grau de maturidade em que o RH está. Então acho que a Roberta contribuiu bastante para essa nossa conversa, e fica o convite para você acessar o rhpravocê.com.br para encontrar ainda mais conteúdos sobre este tema e sobre outros do seu interesse, sempre voltados para a gestão de pessoas. E ainda na esteira dos convites ou dos lembretes, fica aqui o recordatório para você se inscrever ou assinar o feed do nosso podcast no Spotify ou no aplicativo de podcasts de sua preferência, Google Podcasts,
Apple Podcasts, Deezer, etc. Porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo. Beleza? Aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.